E aí galera do YouTube, bom dia, tá? Eu aqui, Arquimedes aqui de Caratinga, o Dr. Ayata, o Kiki, para colocar aí um vídeo que eu até prometi a muitos inscritos que mandaram e-mail, que postaram comentários aí no canal. Eu prometi eles que ia fazer e estou fazendo aqui agora um vídeo comparativo entre as duas cometas que eu tenho, a cometa Fusion Premier, tá? E a cometa New Fênix 400. Muitos que às vezes desejam ter uma cometa começaram a me mandar e-mails: Arquimedes, eu vou fazer comentário, qual das duas é melhor? Você tem duas? Perdão, soltei aqui meio de qualquer jeito. Qual que eu devo comprar? Uma é mais cara, elas são iguais, uma desempenha melhor do que a outra e tal. E eu então decidi fazer esse vídeo comparativo, e como eu já falei em outros vídeos anteriores, eu gostaria muito de ter achado no YouTube aí, quando eu precisei de comprar ou quando eu preciso de comprar. Porque a pior coisa é você às vezes investir no equipamento e ele não corresponder àquilo que é o seu desejo, a sua necessidade, ou te frustrar. Ainda mais que carabina de ar não é uma coisa muito barata aqui no Brasil. Ela é produzida barata lá fora, mas por causa de carga tributária, o custo do Brasil, ela chega muito cara aqui pra gente. Então eu acho bom esse comparativo, que vai esclarecer muita gente. E eu quero dizer uma coisa antes, por favor, preste atenção nisso do vídeo. Esse vídeo comparativo é a minha opinião. É a opinião do Arquimedes, do Dr. Ayata. Não é uma decisão ou um parecer extremamente científico ou técnico sobre as armas. Pode ser que outro atirador tenha outra experiência e outro parecer. Então esse vídeo é o meu parecer dentro daquilo que eu usei, que eu tenho usado, das armas, que eu estudei, que eu conheci. Então é o meu parecer. E é um parecer que vai ficar um pouquinho maculado, porque as duas armas não são do mesmo calibre. A minha New Fênix é calibre 4,5, essa aqui, e a minha Fusion é calibre 5,5. Mas nós sabemos que normalmente a diferença é só a troca do cano. Então, no geral, a máquina em si continua o mesmo. Então, feita essa ressalva por aí, eu quero então começar um comparativo entre ambas as armas. Então eu separei aqui 20 ou 22 itens que eu acho que são importantes que a pessoa entenda para decidir na hora de comprar. O que que eu compro? Uma ou outra, tá? Então aqui o primeiro item que eu coloquei aqui foi beleza, porque atrai muita gente a arma pela beleza. Aliás, o meu menino, o meu garoto, ele fala assim comigo: pai, o mundo entra na gente pelos olhos, né? E a gente vê uma coisa bonita, é agradável, atrai, chama atenção, né? Ele ainda fala um outro ditado assim, que em casa todo mundo é bem filósofo aqui: pai, beleza não se põe na mesa, mas abre o apetite. E sabe o que eu respondo para ele? Eu sei, porque eu sou bonito. E eu sei o tanto que é custoso ser bonito. Na outra reencarnação eu quero nascer feio, porque eu estou cansado de ser bonito, tá bom? Então vamos deixar de filosofar e vamos para então da análise em si. Beleza. Eu acho ambas as armas muito bonitas. Você vê aqui a cometa New Fênix, uma arma linda, madeira linda, bem acabada, todo o conjunto dela. Eu não gosto muito desse muzzle aqui, mas não condena também não, mas é uma arma muito bonita, a cometa New Fênix 400. Para quem quer uma arma linda, de chamar atenção, ela é uma. Agora há que se tirar o chapéu para a cometa Fusion Premier. Essa aqui é linda, 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 linda e linda. É uma arma que dá vontade de você pôr do lado do travesseiro e dormir perto dela, de tão bonita que essa arma tem. Todo o conjunto dela, a estética dela é uma coisa extraordinariamente linda. Eu acredito que se você colocar na vitrine uma e outra para o atirador passar e escolher, ele vai pender, se for olhar beleza, para a Fusion.
acabamento, ambas são muito bem acabadas. Porém, a Cometa New Fênix é melhor acabada. Eu gostei mais do acabamento, de pequenos detalhes da Cometa New Fênix. Eu achei que a Cometa Fusion ela veio com alguns probleminhas no seu acabamento. Vou até colocar uma foto aí para vocês verem, por exemplo, dessa parte aqui, ó, da junção do cano com o corpo da arma. Há um acabamento aqui, o facãozinho que prende junto com o cilindro, com a esfera, essa arma. Eu achei ele mal acabado, achei ele pontiagudo, é resistente, acopla muito bem, mas eu não gostei desse acabamento. Como não gostei também do acabamento, vocês vão ver na foto aqui, que é o que vem ali, o orifício que traz o ar da câmara para o cano mal centralizado. Você vê aí que tem uma arestazinha sobrando, ele tinha que estar, um está perfeitamente junto do outro, em consonância com outros dois furos, mas não está aí porque veio mal acabado. Aqui também, ó, onde vem a parte que você encaixa o chumbo, a minha veio com arestas aqui. Se você passar a mão, não é lisinho, tem uma aresta aqui. Por isso que eu falei que é um parecer pessoal, às vezes o de outro não veio. Atrapalha? Não. Mas não é aquela coisa lisinha, bem acabada, igual é da New Fênix. A New Fênix é toda bem acabada. Então, a Fusion, para mim, no acabamento, nesses detalhezinhos, deixou a desejar um pouquinho. Coronha, todas duas são muito bem acabadas, dá para vocês verem aqui uma e outra, não tem como você falar mal de uma coronha dessa, tá? Todos os detalhes, os entalhes, todas elas, todas duas são muito bonitas e são muito bem acabadas também. Já que eu estou falando de coronha, a soleira de ambas, parece que a mesma borracha empregada na New Fênix é a borracha empregada também na Fusion. A meu modo de ver, podia ser uma soleira mais macia. Por quê? A Fusion, por exemplo, pelo preço que pedem nela, eu acho que poderiam ter colocado uma soleira com a borracha um pouquinho mais macia. Isso é meu modo de ver, porque não chega a ser uma coisa muito cara, agregar um custo muito grande, mas é um conforto muito grande para o atirador. Então a borracha aqui da soleira é boa, ambas parecem ser a mesma, que se usa em uma, se usa na outra, porém podia ser um pouquinho mais macia de ambas, tá? O gatilho, todos dois são muito bem acabados e parece também que é o mesmo gatilho que é usado em uma, é usado em outra. Eu não vi diferença nos gatilhos, tá? Parece que se usa o mesmo que se usa para uma, se usa para outra, com uma diferença de peso. Aí os mecanismos internos do gatilho têm diferença, aqui do lado de fora não. A Cometa Fusion é levemente mais macia no gatilho, no você acionar o gatilho, do que a Cometa Fênix. Chega a comprometer, não, mas ela é levemente mais macia, mais confortável para fazer o tiro. Ah, doutora Ayata, não é questão de ajuste, não, porque eu até vou colocar um review aí mais na frente de uma balancinha de gatilho, tupiniquim, tabajara, coisa de fundo de quintal, mas qualquer um pode ter a preço baratinho aí para você aferir seus gatilhos. Realmente o da Fênix é mais suave, não sei se é a mola do gatilho ou o que é, perdão, da Fênix não, da Cometa Fusion, mas no exterior parece que usaram o mesmo gatilho para ambas, tá? No gatilho não tem diferença. Guarda-mato, da mesma forma, o mesmo guarda-mato que é usado nesta, é usado nesta, até o furo vem no mesmo lugar, tá? O guarda-mato é igual e é plástico, e eu acho que podia ser metal,
Como eu falei, para uma arma do preço que essas custam, não era esse pouquinho de metal que ia complicar, mas hoje a maioria está vindo realmente com plástico. Mas o guarda-mato, ele parece o mesmo de ambas. Eu não fiz uma medida com paquinho para saber se é igualzinho não, mas parece o mesmo, tá? Alça de mira e massa de mira, tá? Você vê aqui, ó, a alça de mira da New Fênix e a massa de mira, e vou te mostrar aqui rapidinho aqui a massa de mira e a alça de mira da Cometa, perdão, da Fusion, perdão. Sendo que eu achei a alça de mira, tá, da Fusion com ajustes mais precisos do que da Fênix. Os cliques da catraca possibilitam ajustes que a gente chama de micrométricos realmente. O da Fênix são mais espaçados um pouquinho, mas que possibilitam um excelente ajuste. Só que da Fusion permite um ajuste mais fino, mais preciso. O cano, tá? Que é esse elemento importantíssimo em qualquer carabina. Vocês sabem que o cano da Fusion Bull Barrel é um cano mais grosso, mas eu achei ele inferior ao cano da Cometa New Fênix, porque eu tenho a impressão que o Bull Barrel usado na Fusion é aquele Bull Barrel que é um cano dentro do outro. Não é aquela construção inteiriça, que o cano realmente é maciço com um furo no meio, como é o cano da Fênix. Ele é um cano mais fino, encaixado dentro de um cano mais grosso. Então o Bull Barrel não sólido. Eu até vi algumas matérias aí na internet falando que ele tem aqui alguns anéis, esse cano tem aqui alguns anéis para ajudar a dissipar um pouco do som. Se realmente ele tiver esses anéis, tá? Ele é oco. Eu não achei nessa aqui visualizando o cano, então não quis colocar porque não é visível. Se foi montado, não é de forma visível, tá? Eu gostei mais do cano da Fênix, porque eu achei ele com um acabamento melhor e sólido, tá? Com isso, para não parecer uma discrepância, senão eu teria que entrar aqui em muito aspecto técnico da coisa. Realmente, hoje em dia, por exemplo, se você pegar aí algumas armas de ponta PCP, nenhum cano Bull Barrel, ou quase nenhum, é realmente sólido não. Eles são um cano encaixado dentro do outro. Porém, eu não gostei muito do cano da Fusion, tá? Eu achei que ele seria uma coisa assim um pouco mais encorpada. Eu achei ele pouco encorpado, embora para a mecânica e a dinâmica da arma esse cano atende muito bem. Não estou falando mal do cano, agora eu prefiro o cano da Cometa New Fênix. Se você falar assim, Arquimedes, qual dos dois é mais preciso? Teoricamente o da Fusion, por ser um cano que vai ter muito menos harmônica, por ser Bull Barrel. Mas eu gostei mais do da Fênix, é questão de gosto, tá? A câmara que se estende além do cano, que é essa câmara aqui, de ambas, ela é muito bem acabada e muito boa, tem o mesmo comprimento, não dá, eu não tenho condições de segurar a arma aqui nas mãos para vocês verem, mas elas têm o mesmo comprimento, essa câmera aqui, tá? E todas as duas vêm com um acabamento muito bom, muito parecido. A trava de gatilho, tá? De tiro aqui, tá? E elas são muito bem acabadas, com um diferencial. O rabo de andorinha ou trilho, tá, de luneta da Cometa Fusion é mais curto um pouquinho do que da Cometa Fênix. Isso quer dizer que você tem que ter um monte
que seja bem ajustadinho para ele morder o rabo de andorinha, porque o ressalto dele, pelo menos da minha, é mais baixo um pouquinho do que o ressalto da fênix. Enquanto na fênix você tem que montar uma luneta e você monta, pôs o trilho, pôs o monte, pode apertar que tá bacaninha, tá? Porque o trilho é mais alto um pouquinho. Na Fusion, pelo menos a minha não foi assim. Você tem que colocar o monte, tá? Segurar o monte, apertar ele contra o cano para ele morder o rabo de andorinha, porque ele é mais delgado, ele é mais fino um pouquinho. Então nesse acabamento aqui, prefiro também a fênix, tá? Recuo de ambas as armas. Todas as duas têm um recuozinho. Porém, o recuo, eu quero dizer que todas as duas estão montadas com mola de 55 kg. Então a mola que está na Fênix é o que está na Cometa Fusion. A mola da Fênix, para o tiro que se faz com ela, apesar dela ser mais leve do que a Cometa Fusion, vou até mostrar para vocês o peso aí, dá uma olhadinha, vai entrar aí o vídeo com o peso, dá uma olhadinha no peso aí da Fênix, né? Você está vendo aí, já deve estar dando para exibir aí quanto está pesando ela montado com a luneta, tá? E você vai ver agora o peso você viu primeiro, perdão, da Fênix, e você vai ver o da Fusion agora. Então você está vendo aí que a Fusion, ela é mais pesada, cerca de 200 gramas. Ambos estão montados com luneta. Bora pesar sem luneta, mas eu não quis tirar a luneta, já está tudo aferidinho, não. Pesei com luneta mesmo, tá? Então, apesar da Fusion ser um pouquinho mais pesada, o recuo da Cometa New Fênix é menor. Todas as duas, apesar de ter recuo, no recuo das duas não interfere na precisão. Tá? Você consegue dominar tranquilo sem interferir na precisão, mas a Cometa New Fênix recua menos. O recuo da Cometa Fusion é um pouco maior, embora não interfira na precisão, tá? Então falamos de recuo aí. Tá. Então por que Arquimedes, que o recuo sendo maior, se não interfere na precisão, ele atrapalha em quê? Na estabilidade do atirador. Porque toda vez que você dá um tiro e leva um trancozinho, querendo ou não, vai desestabilizando o seu arco de movimento. E o que acontece? Ao longo de muitos tiros, a tendência é a sua fadiga muscular ser maior com a arma com recuo maior. Esse aqui tem um recuo um pouquinho maior, então, a Fusion, tá? Amistosidade com lunetas. O que é isso? Todo mundo sabe, quem compra arma potente, que a arma potente quebra e desregula a luneta. A arma não tem amistosidade com luneta. Essas duas têm, tá? Eu coloquei lunetas baratas. Hoje essa aqui está com a Nico, essa aqui está com a Gama, lunetas tops, boas. Mas já coloquei lunetas mais baratas em ambas, comuns, e não tive problemas. Tá? No muito, a Fusion com o tempo ia desatarrachando um pouquinho isso aqui da luneta, mas não mexia no retículo, nem fazia ela deslizar em cima do trilho. Então ambas são amistosas com luneta, o que para mim é uma maravilha. Não adianta você comprar uma arma, mas você põe a luneta e destrói a sua luneta. Aí você não pode fazer um tiro bacana a longa distância, porque a mira aberta é difícil e luneta, sua arma não é amistosa com luneta. Então ambas são amistosas com lunetas. Eu não tive problema com nenhuma das duas, tá? Empunhadura. Ambas empunham muito bem. Tá? Todas duas você pode empunhar. Na hora de empunhar, a empunhadura é muito gostosa, muito fácil, muito prática. Por causa de empunhadura você não vai ter problema para fazer tiro de precisão com nenhuma das duas, tá? Solidez do conjunto, ou seja, a forma como todo o conjunto se compõe como um bloco. Ambas são muito sólidas, sendo que, por esta aqui ser um cano bull-barrel montado um dentro do outro, automaticamente
Isso, ao meu parecer, esse cano é um pouquinho mais frágil do que o cano da Cometa Fênix. O da Fuso é um pouquinho mais frágil. É frágil a ponto de pôr a arma em risco? Não. Isso eu estou falando, se a arma tomar um tombo, se a arma bater, se a pessoa for andando, tem gente que põe isso em bandoleiro e sai batendo em coisa para aqui e para lá. Não acredito que nenhum desses tipos de coisa, pelo cano ser martelado a frio, comprometa o cano, mas eu achei mais sólido esse cano aqui por ser um cano inteiriço. Mas eu quero dizer que é solidez suficiente para durar uma vida inteira sem estragar, tá? Eu quero até dizer uma coisa aqui para vocês. Por que eu gosto, por exemplo, de arma Cometa, desse detalhe do cano ser martelado a frio? Essa Cometa minha, eu tinha colocado ela numa escada com uma altura de mais ou menos 1,70 m. Não sei por que cargas d'água ela caiu. E caiu assim, ó, de bico. Você imagina uma arma cair 1,70 m de bico. Não houve dano nenhum na arma. Nenhum. E um dia desse eu estava... Esse dia até que eu gravei uns vídeos falando que estava com problema no ombro, dificuldade de mexer o braço, eu estava basculando e quando estava aqui embaixo, a dor muito grande, eu não aguentei, soltei o cano, pá, voltou. A arma também não teve nenhum problema, nem de acoplamento, nem de precisão. Por quê? Porque o cano é martelado a frio, ele suporta uma fadiga que outro cano, às vezes, se isso acontecer, empena. Tá? Ah, mas você está dizendo isso? Eu estou dizendo. Eu nunca, aliás, quando eu fui vender, maquiei, o negócio não tinha problema, falei o que não era, não sou disto. Isso aconteceu com essa arma, pelo contrário, me fez apreciar ela ainda mais. Porque outras armas empenam e essa aqui não, continua do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então, em termos de solidez, eu acho a Fênix mais sólida um pouquinho, essa aqui é uma arma mais mimada, mas como eu disse, não compromete, tá? Alcance, tá? Ambas, se tiverem o mesmo calibre, vão ter mais ou menos o mesmo alcance, tá? E o alcance dessas duas armas te propiciam fazer tiros com tranquilidade a 50, 70, 80 metros, a 100 ou até 120, que dá para fazer, se ambas tiverem o calibre 5,5, por exemplo, já vai exigir de você uma compensação muito grande se for no calibre 5,5. Mas no calibre 4,5, a Cometa Fênix é um show. Eu quero dizer para vocês que a arma mais precisa que o Dr. Ayata já possuiu é essa aqui. Vou falar uma loucura aparentemente aqui, contra tudo que é técnica, mas eu acho ela até mais precisa do que a minha PCP. Nunca tive uma arma tão precisa quanto essa Cometa New Fênix 4,5. Tem feito tiros a distâncias longas com ela, sem ter dor de cabeça. E vocês viram aí, tem um vídeo aí que o pessoal da minha família está tirando. Minha mulher nunca tinha tirado, acertou com ela 54 metros. Meu sobrinho nunca tinha tirado, acertou. O Marcos Vinícius tem um vídeo aí, nunca tinha tirado, acertou. Ela é muito precisa no calibre 4,5. Aliás, se você quer arma para fazer tiros a longa distância, o calibre 4,5 é bem melhor, tá, do que o calibre 5,5. O calibre 5,5 declina muito. Eu estou até colocando, vou colocar um vídeo aí na frente chamado Bidimensionalidade em Velocidade de Projéteis, que vai ajudar muita gente a entender esse aspecto. O vídeo está na forma, talvez até o final de semana esteja pronto, tá? Então, quanto ao alcance, você consegue fazer tiro com elas até 100 metros com uma certa tranquilidade. A partir daí, você vai depender bastante de ser bom para fazer um tiro a longa distância. Embora 100 metros não é tiro fácil de fazer também, não. A 50 já é bem difícil, tá? Precisão. Ambas são bastante precisas. Essa minha aqui eu fico devendo falar da precisão dela com uma palavra mais certa, porque como eu já falei em alguns vídeos, ela está com um probleminha, o gás dela que veio adaptado da roça não ficou legal, ela está com um desempenho abaixo do que ela deve, ela está dando uma média de 600 FPS, quando ela deveria estar dando uns 750 por aí, 150 FPS a menos.
Então ela tem muito recuo para pouca velocidade, o que era para interferir na precisão, mas ela está muito precisa. Muito. Se você quer acertar tampinha, moedinha e outras coisas mais pequenininhas, pode comprar qualquer uma das duas que você vai estar plenamente resolvido. Elas são muito precisas mesmo, sendo que a Fênix, por ser 4,5, a longa distância é muito mais fácil fazer tiro de precisão com ela do que qualquer outra arma 5,5. Isso é natural do calibre 4,5, mas ambas são muito precisas. E eu falei que essa aqui é a mais precisa que eu já tive, que é no calibre 4,5, é mais fácil de fazer. Mas a Fusion também é muito precisa. Que a arma precisa são essas. São precisas demais, tá bom? Resistência. Ambas têm uma resistência que eu entendo ser acima do padrão, tá? Ah, Arquimedes, você falou que no conjunto o cano da Fusion é mais frágil um pouquinho, mas a resistência dessa arma está acima do padrão das outras parecidas com ela pelo conjunto da arma em si. Muito resistente mesmo. Bloco muito bem fechado. Parabéns para a resistência, tá? O desempenho delas é considerado médio para alto, tá? Porque elas têm aí essa velocidade em volta dos seus 200 e poucos metros por segundo, se forem do mesmo calibre, já é considerado um desempenho médio para alto. O desempenho é muito bom. Com gás RAM, então, à medida que você vai fazendo os tiros, ela mantém o mesmo desempenho, que a arma, tem atiradores aí, quem tem Nitro X sabe disso. Às vezes a arma, à medida que você vai fazendo o tiro, parece que a mola esquenta e você começa a ter problema nos tiros. Essa aqui não, ela é estável, o desempenho dela é muito bom. Você faz 100 tiros e você coloca os 100 tiros, o comportamento da arma é o mesmo que se você estivesse fazendo o 10º tiro. Então o desempenho delas é muito estável, e até hoje eu tenho cronografo ambas. Essa aqui estabilizou em 610 FPS por volta disso, essa aqui em 940, 960, e não mudam. Você vai fazendo tiro, o desempenho se mantém, o que é muito bom, porque quer dizer que você vai ter uma regularidade de tiro, fazer os tiros sempre dentro da mesma proporção, tá? Preço: a Fênix custa 75% do preço da Fusion. A Fusion é mais cara, 25%. Essa aqui é uns 1.400, 1.500, essa aqui é uns 1.700, 1.800. Tá, o que faz com que ela seja mais cara? Por certo, está no cano, no Airstripper, que faz a diferença. A de lá tem Corona, daqui tem Airstripper. O cano é Bull Barrel, a de lá não é Bull Barrel. Tá? Se você falar assim, que justifica a diferença de preço, justifica, porque você tem muito mais tecnologia empregada nessa arma do que nessa aqui. Agora ambas são precisas demais da conta, muito, 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 muito. Então, parecendo assim que eu falei encerrando aqui, de coisas boas de uma e de outra, de defeitos de uma e de outra. Se você falar assim, Arquimedes, qual das duas então você me aconselha a comprar? Eu te diria o seguinte: se você, além de uma arma boa, quer ter uma arma mais bonita, mais enfeitada, mais adornada, que enche os olhos, compre a Cometa Fusion. Essa aqui é uma bonequinha na qual passaram um batonzinho, um rímel, ajeitaram o cabelo dela, ela ficou linda, linda, uma tchutchuquinha. Tá? Então, se você quer, além de uma excelente arma, uma arma linda, compre a Fusion. Agora, se você, eu não ligo muito para isso, eu quero só uma arma boa, uma arma que atenda a minha necessidade de fazer tiros a média, a longa distância, com tranquilidade, com a certeza de que eu vou ter resultado bom se eu tiver técnica boa, então pode comprar a Cometa New Fênix 400 sem susto, porque ela é muito boa, tá? A mecânica de ambas me pareceu
é até a mesma, tá? Sendo que o diferencial é o cano, o L-stripper, tá? Que a Fusion tem, que a New Fênix não tem, tá? E a beleza. O restante me pareceu dentro do mesmo padrão. Fica aí o meu parecer. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Arquimedes, qual o calibre? Eu gosto muito do 4.5, tá? Porque isso para quem quer praticar tiro, para quem quer caçar é outra coisa, mas para quem quer praticar, no 4.5 você faz tiros a longa distância com mais facilidade, com mais precisão. Talvez não seja tanto com mais precisão, mas dependendo de menos esforço para acertar, tá? Você compra uma munição mais barata e uma série de outras coisas. Então, galera, é o meu comparativo entre as duas. Espero esclarecer ou ter esclarecido os companheiros aí do canal, os inscritos, aqueles que assistem. E gostou, dá um joinha no canal aí, para a gente saber como é que os vídeos estão chegando aí, tá? Eu estou produzindo um próximo sobre bidimensionalidade em velocidade de projéteis, que vai ajudar muito a entender 4,5 e 5,5 também, peso de projétil, comprimento de projétil, comportamento de acertos e erros a longa distância. E em breve esse vídeo está aí no canal, ok? É o Kiki, o Dr. Ayata aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.